O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos neste momento à luz do Espírito Santo, para que, nos iluminando, sejamos capazes também de compreendermos a Escritura que acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 4º domingo da Quaresma e somos inseridos no contexto da palavra, neste discurso entre Jesus e Nicodemos. Então, depois em casa, seria muito bom que durante a semana vocês lessem todo o capítulo 3 do Evangelho de João, porque o trecho de hoje é uma parte deste capítulo. E o que narra o capítulo 3? O encontro entre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um homem judeu que fazia parte do Sinédrio. Na hierarquia do judaísmo, o Sinédrio era considerado o conselho mais importante. Poderíamos dizer que seria a cúpula do judaísmo, aonde se tornava ali o ambiente mais solidificado da religião, principalmente na tomada de decisão que se precisava tomar, sempre era consultado, sempre era aprovado pelo Sinédrio. Então era um homem conhecedor da lei, era um homem que praticava a religião com força, podemos assim dizer. Mas certa vez ele toma a decisão de procurar Jesus. E no início do capítulo 3, vocês verão que ele vai procurar Jesus durante a noite. E por que ele faz isso? Por duas questões. A primeira, porque o seu coração era bom e tinha aquele anseio de conhecer e de experimentar a Cristo. Mas, por um outro lado, precisava ir escondido durante a noite para que ele não fosse visto. Sendo da alta aristocracia judaica,
pertencendo ao sinédrio, ele não poderia ser visto por nenhum companheiro da sua religião, até mesmo porque o sinédrio não aprovava as ações de Cristo. Depois, mais à frente, no contexto da paixão, o próprio sinédrio será conivente à condenação de Cristo. E diante desta ida até Jesus, mesmo que fosse diante da escuridão, Jesus se permite encontrar com Nicodemos. Porque diante da nossa escuridão, existe uma luz que nos ilumina, e esta luz é Jesus. Mesmo que o busquemos na escuridão, como foi com Nicodemos. Na primeira parte do discurso, Nicodemos reconhece Jesus, mas é um pouco confuso, porque Jesus faz um convite a Nicodemos, que era necessário nascer de novo, e aí Nicodemos fica com a pulga atrás da orelha, como diz o nosso ditado. Então, será que eu vou ter que voltar lá na barriga da minha mãe? Como isso pode acontecer sendo eu um homem adulto? E aí Jesus percebeu que Nicodemos não estava entendendo. Ele disse: necessário vos é nascer de novo pela água e pelo Espírito. Este é o novo nascimento que Cristo proporciona à humanidade, consequência do seu sacrifício na cruz e da sua ressurreição, nos dar uma nova vida. E renascemos em Cristo pelas águas do batismo, pelo dom do Espírito. E depois, para finalizar este discurso, nós encontramos o trecho do Evangelho de hoje. Então o padre trouxe aqui em linhas gerais, mas reforço a necessidade de vocês lerem este capítulo em casa. E agora nós entramos na última parte, no anúncio da paixão, da glorificação e da exaltação. Versículo 14 nos disse: naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus falava com quem? Com um membro do Sinédrio, com um conhecedor do Antigo Testamento. E para introduzir o conteúdo da paixão, Jesus volta onde? No Antigo Testamento. Então, se vocês tomarem no livro de Números, capítulo 21, do versículos de 4 a 9, vocês vão encontrar um relato muito interessante. O povo de Deus saiu do Egito e peregrinou 40 anos pelo deserto, até chegar à terra prometida. E nesta longa caminhada, o povo se revoltou contra Deus e contra Moisés. Começa a reclamar e a murmurar, dizendo: que saudades das cebolas do Egito, por que você nos tirou de lá? Olha o nosso padecimento. E diante do murmúrio, da reclamação, da contestação do povo, eles são ofendidos por uma grande praga de cobras, que picava as pessoas e elas iam morrendo. E aí o povo se arrepende e vai atrás de Moisés: por favor, interceda junto a Deus por nós. Olha o nosso povo morrendo, olha as cobras, olha como nós estamos padecendo. E aí Deus falou para Moisés: faça a imagem de bronze de uma cobra, de uma serpente.
estenda numa haste bem alta, e quando cada um que for picado pelas cobras olharem para esta imagem, para esta serpente na haste, eles não morrerão, mas viverão. E assim Moisés fez. E agora Jesus retoma este trecho do Antigo Testamento para que Nicodemos entendesse que, como Deus interviu na história da humanidade para que o seu povo fosse curado do veneno das serpentes e das cobras, na plenitude dos tempos já não seria mais uma imagem de uma cobra ou de uma serpente que seria levantada, mas seria o próprio corpo do Filho de Deus levantado na haste da cruz. E todos aqueles que forem alcançados por Ele serão curados e sarados de suas feridas, mais ainda de seus pecados. Então é diante desta catequese da paixão e da ressurreição que Jesus possibilita a Nicodemos conhecer este conteúdo de fé. E qual é a finalidade deste levantamento? Aí vai nos dizer: para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. A sua paixão, a sua ressurreição é para que nós creiamos nele. E ao fazermos esta adesão a ele, ele nos possibilita a graça da vida eterna. Então, qual é o centro, qual é o fio da meada do texto de hoje, do Evangelho? A fé. E a fé consiste em quê? Na capacidade de aderirmos à verdade, consentida pelo nosso intelecto, pela nossa razão e pelas nossas vontades. E por que é importante nós falarmos da fé como uma adesão da razão e da vontade? Porque pode ser que em muitos momentos nós até fazemos a adesão da razão. Lemos, conhecemos, meditamos, aprofundamos nos conteúdos de fé, somos capazes de formarmos a nossa razão para o conhecimento da fé. Mas esta adesão precisa ser completa. Além da razão, precisa também ser das vontades. E é às vezes aqui que o bicho pega. Porque a razão conhece, a razão adere, mas as vontades na última hora são aquelas que dão as cartas na mesa para as escolhas que fazemos. E aí corremos o risco de termos algumas vontades desordenadas dentro de nós, que nos levem para um outro caminho, que não seja o caminho da vida eterna que Ele quer nos oferecer. Então, crer nele é uma adesão da razão e das nossas vontades diante do que Ele pode nos oferecer, do que Ele quer nos dar como graça, a salvação de Deus, a vida eterna. E é diante deste parâmetro que Jesus agora continua a sua catequese com Nicodemos a respeito deste assunto. Voltemos ao texto, versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer,
mas tenha a vida eterna. Jesus nos dá uma grande declaração de amor do Pai. Em primeiro lugar, a decisão dele de enviar o seu Filho amado, muito amado. Ou seja, aqui nós encontramos a relação que une o Pai ao Filho, o amor. O Filho é muito amado e o Pai é o amor. E é nesta relação de amor que Ele manda ao mundo, a nossa realidade criada por Ele também, este mesmo Filho. E este Filho é o Filho unigênito. O que significa Filho unigênito? O Filho único, o Filho querido, o Filho amado do Pai, aquilo que o Pai tinha de mais importante. É como que o Pai presenteando a humanidade com o que Ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito. E por que é importante nós compreendermos isso? Porque muitas vezes nos tornamos vítimas das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos pecados, das dificuldades que enfrentamos, e de repente isso vai nos rebaixando, e quando nós olhamos para a palavra e encontramos esta grande declaração de amor de Deus para nós, Ele mandou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. Por quê? Porque nos ama. E nesta relação de amor, este Filho unigênito concretiza a vontade do seu Pai, dar a vida eterna, tirar o inimigo que ameaçava a humanidade, a morte. Olha o que nos disse a palavra: para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Se vocês lerem um pouco das culturas clássicas mais antigas da história, vocês vão encontrar que o inimigo mais terrível era a morte. Por quê? Demonstrava a nossa fragilidade. Ficavam os questionamentos: o que acontece depois dela? E tantas outras questões que vinham. Olha como a palavra de Deus é atual. Como nós estamos sofrendo hoje, nesta pandemia, com tantas mortes. De tantos amigos, de tantos conhecidos. Antes de ontem mesmo tivemos uma irmã nossa da comunidade que faleceu, vítima da Covid. E tudo isso levanta muitos questionamentos em nós também, no que diz respeito ao assunto da morte e também do pós-morte. E aí vem a palavra de Deus nos apresentar esta catequese, dizendo que nesta relação de amor, este Filho que é levantado, que é glorificado pelo seu Pai, que o ama, assumiu sobre si este grande inimigo terrível de toda a humanidade, chamado morte. E na sua morte de cruz, Ele assume a nossa morte e por meio dela transforma em vida. E que tipo de vida? Vida eterna. Por isso que o cristão não teme o momento último da sua existência, a morte. Porque todo aquele que crê nele não morrerá, mas viverá, terá a vida eterna. Portanto, a igreja foi compreendendo que para o cristão a morte seria uma Páscoa. Qual o significado da palavra Páscoa? Passagem. Passagem desta vida
humana, terrena, perene, limitada, para a vida eterna. E agora chega Jesus dando esta catequese para Nicodemos, de uma teologia densa a respeito da sua missão. Assumir a morte da humanidade, assumir as suas feridas, as suas chagas, os seus machucados, e por meio do seu sacrifício, nos dar o remédio, nos dar o bálsamo, nos dar a vida eterna. E aí o texto continua: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Como Nicodemos estava muito atento ao conteúdo que Jesus ministrava, a sua catequese, Jesus lhe apresenta o critério. O Filho amado, o Filho unigênito, não veio para condenar, mas veio para salvar. E é muito importante que vocês tenham acesso a este conteúdo da palavra, porque hoje existem várias linhas ideológicas, religiosas, dentro e fora da Igreja Católica, que vendem muito mais um Deus que condena do que um Deus que salva. Às vezes as pessoas se tornam reféns de certos códigos morais e religiosos que te põem a goela abaixo uma normativa diante do tema condenação. E hoje a palavra de Deus quer nos tirar da condenação e quer nos elevar para a salvação. Porque a missão do Filho amado não é de condenar, mas é de salvar. É palavra de esperança, é palavra de ânimo, é palavra de coragem. Porque se nós criamos um estereótipo de fé de um Deus que condena, isso vai se tornar muito pesado e muito torturador para cada um de nós. Principalmente diante deste contexto. Mas quando nós concebemos que a missão dele não é de condenar, mas é de salvar, dá um alívio. E aí a gente se anima, dizendo: de fato, eu quero esta salvação. E aí, se de fato eu quero esta salvação, o que eu preciso fazer, padre? Aí o próprio Jesus é que nos responde no Evangelho: todo aquele que nele crê já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então a condenação quem dá é Jesus? Não, a condenação quem dá sou eu. A missão dele é salvar. E o critério da salvação consiste no crer. Consiste no acreditar, no aderir, na fé. E a fé consiste na adesão da razão e das vontades nele, na vontade dele, naquilo que ele nos possibilita. Então é aderir a uma vontade que vai além da nossa, mas que nos convence que é uma vontade que tem o melhor para nos oferecer. E acreditar no nome do Filho unigênito. Então, se vocês voltarem na teologia da Escritura, a fé no nome significa reconhecer e invocar com confiança o poder da pessoa do Filho de Deus. Então isso significa crer no nome do Filho unigênito,
reconhecer e invocar com confiança o seu poder na minha vida. Isso é experiência de fé, porque o nome manifesta a pessoa. Qual é o nome do Filho unigênito? Jesus, que do hebraico, Yeshua, que significa Deus salva. Qual é a missão dele? Condenar? Não, a missão dele é salvar. Então, o seu nome já manifesta a sua pessoa, a sua missão. E a nossa fé nos leva a uma adesão a ele, que nos faz reconhecê-lo como Filho amado de Deus, que nos revela o amor de Deus para conosco. Padre, mas como que se dá então esta questão do julgamento? Se a missão do Filho é de salvar e não de condenar, como que fica esta questão do julgamento? Olha o que nos disse o texto, versículo 19. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Jesus, nesta catequese com Nicodemos, apresenta uma dicotomia entre luz e trevas, entre claridade e escuridão. Este, o Filho unigênito, veio como luz. No próprio Evangelho de João, uma das definições que iremos encontrar de Jesus é: eu sou a luz do mundo. Mas os homens fizeram uma escolha, orientados pela razão e pela vontade, que diante desta luz preferiram as trevas. E as trevas por quê? Porque elas podem esconder aquilo de ruim ou de errado que eles fazem. Voltemos ao início do texto. Nicodemos procura a Jesus que hora do dia? À noite. Porque ele estava infringindo uma norma da religião. O judaísmo condenava Jesus, e ele, sendo membro do Sinédrio, vai atrás de Jesus. Logo precisava ir à noite para que ele não fosse visto. E agora o Evangelho mexe com uma área muito delicada da nossa vida: a área da escuridão. Daqueles momentos que somente nós e Deus sabemos, do que procuramos de errado, escondidos, para que ninguém pudesse ver, para que não sejamos reconhecidos, para que as pessoas não fiquem sabendo. Quantas vezes estas trevas e estas escuridões nos dominaram? Em quais fases da minha vida eu me tornei refém desta escuridão que me dominou de tal ponto e que me permitiu, através da minha razão e das minhas vontades, fazerem escolhas que me possibilitavam a morte? Porque a morte não é apenas aquela hora que nós estamos no caixão, mas a morte é tudo aquilo que nós permitimos entrar em nós e que nos rouba o fluxo da vida. Por isso a morte se opõe à vida. Por isso a escuridão é uma metáfora daquilo que opõe à luz. E agora vem Jesus tratando deste tema para falar
da escuridão que ele assume, que era de quem? Nossa. Da cruz, da dor, do sofrimento e da morte. E vai ser diante desta obra de amor que ele se compadece por nos amar como o Pai nos ama e assumir para si, assumir sobre os seus ombros tudo aquilo que nos tira o fluxo da vida, em todos os aspectos, para que nós fôssemos agraciados, presenteados pelo dom maior que só Ele pode nos dar, a vida eterna. As ações más precisam ser escondidas, elas não podem ser vistas, e quem vive de acordo com este princípio não gosta da luz, odeia a luz, porque ao se aproximar da luz, evidencia aquilo que não é bom, aquilo que não presta, aquilo que é errado. E esta quaresma precisa causar este movimento em nós. Precisamos desta coragem como dom do Espírito, que nos tira, que nos empurra, que nos eleva das trevas para a luz, mesmo que sejam evidenciados os nossos erros, os nossos pecados e as nossas fraquezas. Porque ao conhecermos o Filho amado, sabemos que ao apresentar a Ele as nossas trevas, os nossos pecados, a nossa escuridão, Ele não vai nos condenar, mas Ele vai nos salvar. Ah, como seria bom se nós conhecêssemos mais Jesus. Mas na maioria das vezes nós fazemos o contrário. Achamos que Ele vai nos condenar, e se Ele vai nos condenar, eu preciso esconder na escuridão tudo aquilo que não presta, que eu estou fazendo, que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, que eu estou escolhendo. E hoje vem a palavra de Deus virar esta página e nos dar uma nova concepção do conteúdo da palavra e consequentemente do conteúdo da fé, para que nós saiamos da escuridão para a luz, para que nós saiamos do pecado para a graça, para que nós saiamos da morte para a vida eterna, porque a missão dele não é de condenar, mas é de salvar. Olha que maravilha! E agora o texto encerra com o último versículo nos dizendo: mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Mudou a coisa? Mudou, e muito. Porque ao viver na luz, ao se aproximar da luz, nós não tememos, porque as nossas ações serão realizadas em Deus. E sendo realizadas em Deus, nós precisamos esconder? Não. Nós precisamos temer? Não. Mas, estando em Deus e realizando a nossa vida, as nossas obras, as nossas escolhas nele, logo estaremos na luz, permaneceremos nesta mesma luz e irradiaremos esta luz a quem está à nossa volta. É Páscoa. E é neste movimento que se opera a graça de Deus em nós. Irmão, irmã, nos abramos à novidade da palavra, porque como nos disse a segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Efésios, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas,
Ele nos deu a vida com Cristo, e é por graça que vós sois salvos. Isso é Quaresma, isso é Páscoa. E é desta palavra que nós precisamos diante da escuridão da pandemia. É desta luz que nós precisamos diante da escuridão do sofrimento e da dor. É desta vida que nós precisamos diante de tantas mortes. Então, neste momento, peçamos isso. Por um instante, reze e peça esta graça de crer no nome do Filho unigênito. Peça esta luz que é Jesus para te iluminar e para desmascarar todo o mal que prevaleceu dentro de você. Peça ao dom do Espírito Santo que te tire de um estereótipo de um Deus que condena e que alargue a sua visão para crer num Deus que salva, que ama, que é rico em misericórdia, porque todo aquele que faz o bem está em Deus, e Deus nele. Logo está na luz que dissipa todas as trevas. E este encontro acontece por meio do Filho amado. Então, neste momento, peça ao Senhor que dissipe as suas trevas, que te tire da escuridão e que te traga para a luz, que te tire da condenação e que te traga para a salvação, que te tire da morte e te traga para a vida eterna, que só Jesus pode te oferecer. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo é luz do céu em ti, quer habitar para as trevas do pecado dissipar teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar.
céu entrar. Deixa a luz do céu